Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Marcos 10, de 13 a 16. Você tem construído pontes ou muros? Pergunto mais uma vez. Você tem construído pontes ou muros? Vamos ler Marcos 10, do 13 ao 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, nessa manhã, com a leitura e com a exposição da sua palavra. Quando nós lemos os evangelhos, uma coisa fica muito clara. Há uma linha reta, perfeita, imutável, na fé e no comportamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há uma outra linha, tortuosa, vacilante, volúvel, no comportamento dos seus discípulos. Por vezes, os discípulos erravam por falta, outras vezes erravam por excesso de zelo. Nós, infelizmente, também somos assim, imperfeitos. Por isso, é sempre bom nós olharmos para nós e julgarmos se estamos servindo de pontes que fazem ligação entre Deus e os homens, ou se estamos servindo como muros que impedem a ligação dos homens para com Deus. Muros podem atrapalhar a obra de Deus, o alcance de pecadores, daqueles que devem conhecer o Evangelho da graça. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Construímos pontes ou construímos muros? Eu quero falar nisso a partir de 4 apontamentos que creio que o texto nos apresenta. Antes eu preciso falar alguma coisa. Irmãos, não se incomodem com o barulho das crianças. Mas vocês, adultos, não façam barulho. Tá? Criança, claro, se puder não fazer barulho, ótimo. Mas se fizer, está tudo certo. É criança, gente. Criança, fica tranquilo. Tá? Cadê ela? Está quietinha hoje? Hoje ela não está tão falante, não. Aliás, falar em criança, depois a gente vai apresentar devidamente, né? Mas tem visitante hoje aqui, hein? De primeira vez. João Gabriel está aí. Tá? Então depois ele vai ser devidamente apresentado. Nós, discípulos de Cristo, não somos, presta atenção, não somos os porteiros da entrada da graça. Nós, discípulos de Jesus, não somos os porteiros da entrada da graça. Meus irmãos, esse texto narra uma atitude muito bonita por parte de pais que, obedecendo uma tradição, um costume judaico,
levavam os seus filhos para serem abençoados por um sacerdote, especialmente um sacerdote conhecido. Pais, então, aqui no texto, levam os seus filhos à presença de Jesus para que Jesus os abençoasse. Entretanto, os discípulos viram isto como uma perda de tempo. Afinal, qual a importância das crianças naquela cultura? Talvez eles pensassem, o mestre tem coisas mais importantes para fazer. Jesus está na caminhada final, nos últimos dias, já arrumando para o seu sacrifício. E talvez os discípulos tenham pensado, o nosso mestre não pode perder tempo com crianças. Ele deve ter coisa mais importante para fazer, preocupações mais nobres. Na parábola da multiplicação dos pães e peixes, lá em Mateus 14, nós verificamos claramente que as crianças, assim como as mulheres, figuravam como uma espécie de pessoas de segunda categoria. O texto diz assim no versículo 21, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, mulheres e crianças não eram contadas. Não eram contadas no censo, inclusive. Crianças não eram vistas ou ouvidas. Diferentemente dos nossos tempos, em que crianças, em muitos contextos, assumem o protagonismo, se tornam o centro absoluto das atenções e cuidados, e até mesmo se tornam objetos de uma verdadeira idolatria. Sim, crianças, filhos podem ser objetos de idolatria. Naquele contexto, crianças não eram vistas ou ouvidas. Aliás, se nós formos retroceder um pouquinho no tempo, talvez isso ainda aconteça em algum contexto no Brasil, mas é certo que acontecia algumas décadas atrás. Era inimaginável uma criança participar da conversa com os adultos, ou ainda ficar no mesmo ambiente que os adultos estivessem conversando. Adultos conversando, chegava uma criança para a conversa, pois não, menino, o que você quer aqui? Era mais ou menos assim que funcionava. Alguém viveu essa experiência? Sim. Isso era muito comum. O que os adultos estavam dizendo? Esse não é o lugar de vocês. Esse não é o tempo de vocês. Tem coisas de crianças, tem coisas de adultos, tem conversas de crianças e conversa de adultos. A despeito de tudo isso, meus irmãos, aqueles pais tementes a Deus reconheceram que Jesus era um rabi, um mestre, e trouxeram os seus discípulos para serem abençoados por eles. E qual a surpresa? Foram repreendidos. Pais que trouxeram os seus filhos até Jesus foram repreendidos pelos representantes de Jesus. E talvez uma pergunta importante caiba aqui agora. A quem deve ser pregado o Evangelho da Graça? Somente a adultos ou também a crianças? Quando o texto fala de criança, salvo engano a palavra é paida, salvo engano é isso, no grego. Ela se refere a crianças entre 8 dias e 12 anos. Porque aos 13 havia iniciação religiosa. E uma criança de 13 anos não era mais considerada ou contada como criança. Então a gente está falando de gente, de crianças de 8 dias de nascido, depois de ter sido apresentado já no templo, circuncidado, até 12 anos de idade. Elas devem ouvir o Evangelho? Já ouviu em alguma vez na vida alguém dizendo assim, mas crianças são inocentes,
até que se chegue à idade da razão. Já ouviu isso? Quando que é a idade da razão? Alguém arrisca? Existe uma idade da razão? É certo que a Bíblia ensina que crianças até a idade da razão são inocentes? A Bíblia ensina realmente isso? Ou a Bíblia ensina que todas as pessoas pecaram e carecem da glória de Deus, e as crianças são pessoas, carecem da glória de Deus? Por isso, meus irmãos, nós, discípulos de Jesus, nós não somos os porteiros da entrada da graça. Não somos nós que devemos dizer, não, não entre. Não, isso não é para você. Não, se afaste. Não. De maneira alguma, nós como representantes de Jesus devemos acolher. Não construir muros, obstáculos, mas construir pontes que levem as crianças até Jesus. Em segundo lugar, versículo 14. O dono das chaves do reino manda que não causemos embaraços àqueles que se aproximam da graça, sejam ou não crianças. O dono das chaves do reino manda que nós não causemos embaraços àqueles que se aproximam da graça, sejam ou não crianças. Jesus se indignou. Todas as vezes que isso aconteceu nas páginas dos evangelhos, a indignação de Jesus foi voltada para os fariseus, para os religiosos. Essa foi a primeira vez em que Jesus se indignou com os seus discípulos. Em Mateus 21:12, por exemplo, nós enxergamos a indignação de Jesus com os vendilhões do templo. Em João 8, de 1 a 11, a indignação de Jesus com a hipocrisia dos fariseus e escribas, que apresentaram uma mulher apanhada em adultério e não apresentaram um homem com o qual havia adulterado. Contudo, meus irmãos, há um capítulo inteiro no Evangelho de Mateus. Depois você confere lá na sua casa. Mateus 23, onde Jesus descreve várias razões que o levam a repreender os fariseus. Mas eu quero exemplificar só uma razão, só uma, a que está diretamente ligada ao nosso texto. Mateus 23, 13, o Senhor Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha que severa repreensão do Senhor Jesus. Olha o que ele diz para os religiosos: vocês estão impedindo as pessoas de entrarem no reino dos céus. Vocês são causa de tropeço para as pessoas que querem entrar no reino dos céus. Vocês atrapalham quem quer entrar no reino dos céus. Causar embaraços, impedimentos, fechar as portas do reino dos céus, são expressões que apontam para atitudes promovidas por pessoas religiosas, atitudes que poderiam ser confundidas por zelo. Cuidado, mas que aos olhos perspicazes de Jesus são devidamente tratadas como sendo pecado. Eu vou dar um exemplo. Quando eu morava lá no Jardim Peri, como lembrou aqui o Zé Carvão, né? Havia uma moça que morava na nossa rua, que ela era uma jovem casada, cujo marido a abandonou, e ela se afastou do Evangelho. Ela era membro da mesma igreja que minha mãe era membro, Assembleia de Deus, Ministério de Santo Amaro, lá no Jardim Peri. Uma igreja, aliás, diga-se de passagem,
que evangelizou boa parte do bairro, plantou várias igrejas nos bairros circunvizinhos. Então, há um trabalho muito forte dessa igreja ali no bairro. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Essa moça, então, tocada por Deus, ela se apresentou na igreja no meio de semana, não lembro se numa terça ou quarta-feira, era aquilo que se denomina culto de doutrina, portas fechadas. Ela literalmente bateu a porta, um diácono abriu a porta, pois não, falou, eu era membro aqui dessa igreja, estou afastado do evangelho, e eu quero me reconciliar. O diácono olhou ela de cima e embaixo e falou, hoje não é dia para isso não, volta no domingo e vem de saia. Volta no domingo e vem de saia. Ela não voltou. Ela não voltou. Eu não estou aqui crucificando uma igreja, por favor, não é isso. Eu estou dizendo de uma infeliz atitude de um irmão que completamente equivocado, repito, com um aparente zelo religioso, porque talvez tenha aprendido desse jeito, e todos nós corremos o risco de fazer isso, fechou as portas, foi causa de impedimento, embaraçou o caminho de uma moça que queria se reconciliar com Cristo, porque hoje não é o dia, ou porque o seu traje não está adequado. Como justificar isso à luz da palavra de Deus? Lembre-se, você não é dono da porta dos céus, e por isso você não pode abri-la para ninguém, mas você pode atrapalhar quem quer entrar. A exortação de Jesus aos seus discípulos continua válida até os dias de hoje. Ela deve ser considerada seriamente pelos pais, mas também pelos líderes religiosos. Por isso devemos evitar qualquer palavra, qualquer atitude que afaste as crianças do Senhor. Devemos intencionalmente criar pontes entre os nossos filhos e o Senhor, facilitando o conhecimento de Cristo e do seu Evangelho. Mas pastor, alguém poderia dizer, eu nunca embaracei o caminho dos meus filhos, eu os trouxe à igreja desde pequenos. A grande pergunta é, você os apresentou a uma religião? Você os apresentou a um sistema de pode ou não pode, de regras e ritos, ou você efetivamente apresentou-o a Cristo? Através de você, os seus filhos conheceram o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus que acolhe, o Deus que perdoa, ou através de você, os seus filhos conheceram um Deus juiz, que só julga e pune? Pastor, por que tem tantos filhos de crente afastados do Evangelho? Pastor, por que nos presídios do nosso país tem tanta gente com nome de crente? Gente desviada, está cheio de Eliézeres, Isaques, Mateus. Por quê? Porque talvez, e aqui eu coloco um talvez efetivamente, essas crianças tenham sido apresentadas a um sistema religioso e não a Cristo. Ou porque talvez os seus pais só as levavam à igreja, mas não viviam a igreja, não viviam o Evangelho no dia a dia. O discurso era divorciado da prática. Isso é embaraçar o caminho. Isso é embaraçar o caminho. Mas há uma outra questão aqui nesse texto que eu preciso citar. O Senhor Jesus diz nesse versículo que dos tais é o reino de Deus. A despeito de opiniões contrárias, eu particularmente sigo aqueles teólogos reformados que defendem a ideia
de que nesse texto, as crianças mencionadas por Jesus são especificamente os filhos da aliança, os filhos dos crentes, sobre os quais recaem promessas benditas, e não todas as crianças indiscriminadamente. Pastor, todas as crianças que morrem na infância são salvas. Eu não creio nisso. Não creio. Todas as crianças escolhidas antes da fundação do mundo, filhas da aliança, serão salvas. Mas todas as crianças, porque isso tem muito a ver com a forma como nós olhamos para as crianças, são inocentes, não têm pecados. Há pessoas que creem assim, não creio desse jeito. Muitos comentaristas nesse texto apontam exatamente isso. Essa menção específica de Jesus é aquelas crianças, filhas da aliança, filhas da igreja, entre aspas, dos crentes, essas alianças, delas é o reino dos céus. Vamos em frente. Terceiro lugar. O Salvador do mundo constrange os seus discípulos ao tomar as crianças como exemplo de quem deve entrar no seu reino. Mas por que as crianças são tomadas como padrão para quem deseja entrar no reino? Vejam só como Jesus inverte a coisa, né? Para os discípulos, crianças devem ser afastadas. Para Jesus, além de não serem afastadas, elas são o padrão para quem deseja entrar no reino dos céus. Crianças têm fé. Naturalmente, crianças creem. É algo que caracteriza a criança. Normalmente, uma criança não faz mau juízo de uma pessoa. Uma criança pode se tornar amiga imediatamente de alguém desconhecido. Crianças não têm salário, não trabalham e ainda assim não se preocupam se haverá café da manhã, almoço e janta. Por quê? Porque elas descansam confortavelmente na providência dos seus pais. Elas sabem que são amadas, sabem que são acolhidas, sabem que são cuidadas pelos seus pais. Não se preocupam com isso. Elas não se preocupam necessariamente em agradar os pais para serem amadas. Se sentem amadas. Obviamente estou falando de uma relação natural, né, uma relação ideal entre pais e filhos. Crianças têm uma memória de curto alcance. Em que sentido, pastor? Elas não guardam rancor necessariamente. Estão brincando com o amiguinho, daqui a pouco briga. Passou 5 minutos, estão se beijando e abraçando. Elas não são como a gente que vai guardando aquele azedume no coração. O pastor não me cumprimentou no final do culto. Ou o pastor me cumprimentou diferente no final do culto. Ou a irmã não olhou direito para mim. As crianças não são assim. Há, num certo sentido, uma pureza, uma ingenuidade e uma prontidão em perdoar que é próprio das crianças. Adultos devem receber o reino de Deus da mesma forma como uma criança recebe alguma coisa. Novamente precisamos lembrar da cultura daquela época. Crianças eram consideradas insignificantes e indignas de atenção. Elas não podiam reivindicar coisa alguma. Mais um parênteses. Não sei você, mas quando eu era criança, preciso de um tênis. Era muito simples. Papai e a mamãe iam na loja, compravam o tênis e ponto final. Hoje mudou?
Em muitos contextos, sim. Não é? Se não for esse tênis, dessa cor, dessa marca, não quero. Já vi criança pai chegar em casa com um tênis novo para a criança. Não, não quero esse. Não vou usar. Não é? Naquele contexto, as crianças não podiam reivindicar nada. Dependiam da benevolência dos adultos. Recebiam o que chegavam às suas mãos de maneira simples, de maneira franca. É dessa maneira que nós devemos receber o reino dos céus. Com essa mesma prontidão das crianças e receber algo com gratidão àquele que nos dá alguma coisa, sabedoras de que nós não merecemos nada. Tudo o que recebemos é parte da graça de Deus. É por isso que o Senhor Jesus toma as crianças como exemplo. É por isso que nós devemos receber o reino de Deus como as crianças recebem alguma coisa. Seja simples, seja grato, seja crédulo, creia. Não olhe para o seu pai com desconfiança, se ele está te oferecendo algo, se Jesus te oferece, se Deus te oferece algo em Cristo, receba com ações de graças. Receba, porque é coisa boa. Se vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Em último lugar, meus irmãos, depois de haver deixado claro que Ele é o dono da porta do céu, Ele é o porteiro da graça, Ele é a porta, e quem por Ele entrar, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a porta da salvação, não nós. Nós não somos os porteiros da porta da graça. Que Ele, o dono das chaves do reino de Deus, determina, manda que nós não causemos embaraço às crianças. Depois de nos lembrar que devemos tomar as crianças como um modelo, como um exemplo de como receber o reino de Deus, o Senhor Jesus as acolhe. O Senhor, sobre tudo e sobre todos, acolhe as crianças em seus braços, demonstrando todo o seu amor por elas. E aqui uma palavra em especial para as crianças. Crianças, todas vocês, Jesus as ama. Vocês são bem-vindas na casa de Jesus. Vocês são bem-vindas aqui. A gente fica às vezes um pouco, assim, desconfortável se vocês fizerem muita bagunça, ficar conversando, né? Mas vocês são bem-vindas aqui. Nós amamos vocês, Jesus ama vocês. E aqui no texto, Jesus toma as crianças nos braços. Ou seja, Jesus demonstra afeto, aceitação. Jesus aponta que crianças também são prioridade para Ele. E como nós precisamos imitar a Jesus nisso. Pergunta: você acolhe ou repele as crianças da nossa igreja? As crianças da nossa igreja têm liberdade com você? Ou elas só irritam? Se você só se irrita com as nossas crianças, eu preciso dizer para você que você está equivocado, você precisa mudar de atitude. Acolha. Ame os filhos da igreja. Todas essas crianças aqui, todas elas, são nossos filhos e filhas. Devem ser cuidadas por nós, amadas por nós. Todas elas. Se o pai ou a mãe não está, nós somos responsáveis. Vocês são amadas. São bem-vindas aqui neste lugar. Essa casa aqui de oração é de vocês também. Tá bom? Arthur? Combinado? Esse lugar é seu.
Sabia disso? Você é bem-vindo aqui. Vem aqui do meu lado, vem aqui. Vem. Está nervoso? Arthur está nervoso. Você está nervoso, rapaz? Fica calmo, fica na paz do Senhor. Mariana, vem cá, Mariana. O seu laço bonito aqui. Isso. Vem aqui do meu lado. Essa aqui é a Mariana. É a filha do Fernando e da Edna. É a irmã do Natan e do João Gabriel. Ela também é nossa filha. De todos nós aqui. Deve ser amada por todos nós. Devemos também acolhê-la em nossos braços. Ela e todas as crianças aqui da igreja. Amém? Tá bom? Beijinho. Muito bom. Pode voltar lá. Jesus toma as crianças em seus braços. Mas Jesus também impõe as mãos sobre elas e as abençoa. As crianças precisam ser abençoadas. Pelas crianças nós devemos orar e interceder. E novamente nós devemos imitar Jesus em sua atitude. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelas crianças da igreja? Repito, você sabia que hoje é a primeira vez que o João Gabriel vem à igreja? Se você não é membro dessa igreja, sabe que o João Gabriel, essa criança que está aí no colo da mãe, com seu macacãozinho azul, nasceu com 6 meses. 6 meses. Teve que ficar no hospital. Quanto tempo deu? Deu 2 meses? 65 dias ficou no hospital, até voltar para casa. Aí veio para casa, alegria, festa. Ficou doentinho, teve que voltar de novo para o hospital. Voltou para casa. Ficou doentinho de novo. E a Edna me disse aqui, no café, que veio aqui hoje também para dizer o seguinte para nós: o João Gabriel precisa das nossas orações. Ele precisa das nossas orações. Nós devemos orar pelas nossas crianças. A Maressa, nossa irmã, que teve que ir embora, porque o Heitor não estava bem, por quem oramos lá embaixo, pediu oração um tempo atrás pelo Isaac. Lembram disso? Isaac? Tuberculose, alguma coisa do gênero, né? Isaac está em casa. Isaac teve alta. Nós oramos pelo Isaac, muitas pessoas oraram pelo Isaac. Deus, em sua graça, ouviu as nossas orações. Isaac está em casa. Nós devemos orar pelas nossas crianças. As nossas crianças precisam ser apresentadas a Jesus. Eu termino com uma história particular, pessoal. Eu acho que eu já contei aqui, talvez uma vez, conto de novo. Exatamente no dia em que o Shopping Center Norte voltou a funcionar, depois de um período fechado, porque descobriram que no local onde o shopping está, antigamente era um aterro sanitário, e ali estava acontecendo a emissão ainda de muitos gases, e havia um medo de explodir. Então o shopping ficou fechado, até que os técnicos fossem ali, verificassem que não havia efetivamente risco e tal. Exatamente no dia em que o shopping abriu, nós fomos lá. Eu não lembro se a gente tinha que trocar alguma coisa, não lembro. Né? Comprar um brinquedo. O que era o brinquedo? Um carrinho. André queria um carrinho. Fomos comprar o carrinho. Né? O estacionamento do shopping, assim, vazio. E aí, eu não lembro agora direito a conversa, mas mais ou menos assim, né? Bom, se explodir o shopping aqui, se der ruim, né? Tá tudo bem, né? O André falou, tá tudo bem, pai. Né? A gente vai para o céu, né? Ah, por que a gente vai para o céu? Ah, porque você e a mãe são crentes. Você e a mãe são crentes, então a gente vai para o céu. Né? Falei, mas não basta o papai e a mamãe ser crente. Você também precisa ser crente, porque ser crente é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Dentro do luteranismo há uma vertente, vamos dizer assim,
chamada de pietismo, que enfatizou há muitos anos atrás a necessidade da conversão pessoal. Dentre outras coisas, os pietistas foram seguidos por outros tantos movimentos, como o movimento wesleyano, depois o movimento pentecostal, a ideia de que é necessário uma conversão pessoal. Não basta apenas ser filho da igreja, nascer na igreja. É preciso ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E ali, no estacionamento daquele shopping, dentro do carro, nós desafiamos o André a ter um encontro com Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. E ele falou, papai, eu quero entregar minha vida a Cristo. E nós oramos com ele. Ele devia ter o quê? 4, 5 anos? 6 anos? Você lembra? Olha, lembra, hein? Muito bom. Você viu que falaram que você é feio hoje aqui, tá? Você viu isso, né? Mas você é o lindão do papai, tá? O André entregou sua vida ali. Carol entregou a sua vida a Cristo com 4 anos de idade, nossa filha. Pedro, com 4 anos de idade, entregou a sua vida a Cristo. Porque nós aprendemos que nós precisamos desafiar os nossos filhos a ter um encontro verdadeiro, pessoal com Jesus Cristo. Não só frequentar a igreja, mas ser ensinado a respeito do Evangelho. Não só frequentar a igreja, mas ser acolhido em casa e acolhido na igreja. Não só frequentar a igreja, mas frequentar a igreja, ouvir o Evangelho, ser acolhido e ser abençoado. Devemos orar pelos nossos filhos. Devemos orar pelos filhos da igreja. Por isso, ao final dessa mensagem, eu gostaria de convidar todas as crianças que viessem aqui à frente. Por favor, venham aqui à frente. Vem. Se não quiser vir sozinha, vem com o papai e com a mamãe. Vem aqui à frente, vem. Vem, Brian. Vem. Crianças, venham aqui. Vem, Rebeca. Isso. Fica aqui, ó, aqui na frente, aqui, ó. De frente para a igreja, fica olhando para a igreja. Isso aí, ó. Quanta criança bonita aqui, ó. Eita, com vergonha. Pode vir. Vem com a mãe, vem com a mamãe, vem com a mamãe. Mãe, vem, traz aí. Isso. Vem. Isso aí, ó. É bem-vindo. Ah, é. Eu quero convidar a igreja a se colocar em pé. Estenda as mãos aqui em direção a essas crianças. Estenda a sua mão direita ou esquerda, tanto faz. Vamos orar. Vamos orar pelos nossos filhos, pelos filhos da igreja. Vamos pedir que Deus os abençoe, que os faça conhecer o caminho da salvação. Pai, nós levantamos as nossas mãos nessa hora, imitando o próprio Senhor Jesus Cristo, que acolheu e estendeu sobre elas as suas mãos e as abençoou. Nós também, ó Pai, invocamos sobre elas a bênção do Senhor. Guarda, ó Pai, os nossos filhos, guarda os seus corações em Cristo, que eles amem a Cristo desde cedo. Amem a Ti, amem a Sua palavra, amem a Sua igreja, amem os irmãos. Ó Deus, preserva-os na fé até o dia final. Guarda esse tesouro, ó Pai, e ajuda-nos como pais responsáveis, como igreja, a amá-los e a acolhê-los, não embaraçando o caminho deles, mas criando pontes de contato, de acesso delas a Cristo. Nós as abençoamos e fazemos isto em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, crianças? Podem voltar aos seus lugares, obrigado, viu? Muito bom, louvado seja o nome do Senhor. Agora todo mundo de pé, nos saudemos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.